A história é dinâmica, mutante. Há épocas de efervescência cultural e científica. Tempos, por exemplo, como os da Grécia Clássica, os do Iluminismo, ou ainda os tempos da Revolução Cultural em torno dos anos 1960. Mas há momentos, por outro lado, de águas paradas, ou mesmo de retrocessos, séculos inteiros na Idade Média, tempos coloniais aqui no Brasil. Na filosofia, nas artes, na política, na religião, avanços e recuos. O nosso tempo, curiosamente, está marcado, ao mesmo tempo, por essas duas dimensões da experiência histórica. Nós assistimos a uma evolução exponencial em ciência, tecnologia, inovação, em produtividade. Mas a marcha ré está engatada em alta rotação em aspectos outros que até há pouco pareciam estar garantidos. Temas relacionados à educação, aos direitos humanos, à ética, à teologia, à ecologia, feminismo, estão numa fase sinistra de recuos e perseguições. Há uma irresponsabilidade irrestrita em cena. Conquistas civilizatórias que deveriam estar no rol dos direitos fundamentais estão sendo tratadas com superficialidade, inclusive por governos incompetentes e tacanhos. A sensação que se tem é que estamos retroagindo à condição de irracionais. Em nome do benefício pessoal, o sentimento e as ações de solidariedade social estão escoando pelo ralo da história. Do jeito que a coisa anda, até a internet, símbolo maior do avanço tecnológico, da inclusão social, acabará restrita, controlada, além do que já parece ser uma arena apenas de confrontos. A sensação que fica é a de que, no fundo, evoluímos rápido demais em termos racionais, cognitivos, tecnológicos, econômicos, mas não acompanhamos a altura no que tange ao espírito. O tempo que denominamos presente é sempre complexo. O hoje é sempre difícil. Desde os primeiros lampejos de racionalidade, o ser humano olha para si, para o seu momento histórico, como o momento mais controvertido e mais difícil de ser compreendido. É o que ocorre hoje também. A gente olha e fica sempre em dúvida. Isso tem mais a ver com quem analisa do que propriamente com o momento analisado. Tem mais a ver conosco do que com o nosso tempo. É a dificuldade de quem vive e experimenta o seu tempo que torna tão singular, tão complexo para ser compreendido. Olhar a partir da própria experiência é um desafio muito grande. Tem o seu lado positivo, é claro. Afinal, a lente de quem prova na pele a realidade é muito boa. Mas é um esforço maior, porque a gente não desfruta do distanciamento que essas análises históricas equilibradas exigem. E esse é o grande desafio da reflexão crítica, um olhar de quem está de dentro das situações. E por isso, a gente é muito mais suspeito para vaticinar, decretar as coisas. Por isso, essas mesmas análises, se fossem promovidas em um outro momento, elas teriam abordagens, conclusões muito distintas. Poderiam ter. Nesse sentido, todas as reflexões que propomos estão sempre datadas, circunscritas. Não há verdades eternas, imutáveis. O valor do pensamento reflexivo não está necessariamente na sua perenidade. Ao contrário, na sua provisoriedade que ele está. Ou melhor, na sua transitoriedade. Uma espécie de reflexão que pondera sobre os fatos e os fenômenos da sociedade brasileira nesse início de século XXI, por exemplo, mas sob a lógica de quem medita ao longo do caminho. De quem experimenta notícias e fatos novos a cada dia e tenta desvendar os seus pressupostos, as suas características. Até se pode dizer que fatos que se seguem no futuro são, em algum sentido, resultados das análises, das interpretações feitas hoje, feitas anteriormente. Por isso, ao escutar o hoje, as análises nos ajudam a entender. Quando a gente olha para trás, entende as análises de ontem, a gente entende melhor hoje. No fim das contas, depois de passar da nossa geração, como é que será? Como é que olharão para esse nosso tempo aqueles que se sucederem no tempo
na aventura de analisar a nossa vida. Quantas páginas o nosso tempo ocupará nos livros da história? Eu suspeito que não será mais do que a média, porque contarão com o distanciamento do tempo e, quando espremerem os fatos, deixarão apenas o que é efetivamente relevante. E muita coisa que é relevante para nós deixará de ser. Mas, para nós que estamos aqui, mergulhados nesse turbilhão, cabe a nós indagar, suspeitar, analisar, propor, questionar, criticar. Daí que muitas páginas que nós escrevemos, muitos vídeos que nós fazemos olhando para o nosso tempo. É isso. Há pelo menos 2 tipos de análises. Aquelas que são feitas no confronto do futuro com o passado, que são conclusivas, porque olham para trás e entendem o que aconteceu. E há outras que são feitas dentro do furacão. São feitas no calor dos acontecimentos. São feitas por aqueles que, ao mesmo tempo, estão caminhando e analisando o seu tempo. Esse é um grande desafio meu, é um grande desafio de todos nós. Viver o nosso tempo, mas não viver simplesmente como passageiro de um tempo que passa. Viver como atores, ativos, atuantes, que são capazes de ponderar, indagar, pensar sobre o seu tempo. Correr o risco, naturalmente, de errar, mas não se furtar de fazer a sua contribuição. Olhar, analisar, se posicionar e, eventualmente, colaborar para transformar.